Olá, nesse vídeo trarei para vocês 6 características do contrato administrativo. Lembrando que contrato é o acordo de vontades entre as partes com o fim de adquirir, resguardar, transferir, modificar, preservar ou extinguir direito. Essa é a definição geral do contrato. E o contrato administrativo, Carvalho? O contrato administrativo, ele é o ajuste entre a administração, de um lado, e o particular do outro. A diferença está na predominância do direito público e esse contrato tem por objetivo atingir o interesse público. Simples assim. Vamos passar então para as características do contrato administrativo. E a primeira delas é o formalismo moderado. Diferente da atuação privada, a atuação administrativa exige maiores formalidades, em razão da gestão pública. Gestão pública relacionada sempre ao interesse público. Todo contrato administrativo tem por finalidade o atingimento do interesse público. Aquele contrato administrativo que tiver por objetivo atingir o interesse particular vai ser nulo, marcado pelo vício na finalidade, tá certo? Voltando, bom, então, formalismo moderado. Um exemplo que a gente pode elencar para vocês desse formalismo seria a exigência da licitação. Os contratos administrativos devem ser precedidos de licitação. Mas caso de dispensa de licitação é exceção. A regra é sempre a licitação. Outro exemplo do formalismo no contrato administrativo é forma escrita do contrato. O contrato administrativo ele sempre vai ser escrito. Para casos de pequenas compras de pronto pagamento, é admitido o contrato verbal, mas isso também é exceção. A regra é a forma escrita do contrato. E um terceiro exemplo que a gente pode te passar aqui, do formalismo, são as cláusulas necessárias num contrato administrativo. Indicação de dotação orçamentária, prazos de entrega, não existe contrato com duração indeterminada, as penalidades, enfim, uma série de regras que estão elencadas na lei que deve ter no contrato administrativo. Opa, a cláusula aqui tem acento. Muito bem? Passando então, vamos para a próxima característica do contrato. E eis ela, é a bilateralidade. Bilateralidade é a formalização de todo e qualquer contrato. Público e privado depende da manifestação da vontade das partes. As cláusulas regulamentares são inseridas no contrato pela administração, havendo liberdade para manifestação de vontade do particular no tocante às cláusulas econômicas, que são relacionadas ao preço e ao reajuste. Quando nós fazemos o contrato administrativo, ele lá atrás, ele vai integrar o edital da licitação, você vai ter a minuta do contrato, você pode observar que a cláusula relativa ao preço vai estar em branco. É a partir da declaração do vencedor, da proposta vencedora, em que esse preço vai ser lançado no contrato e ele vai ser firmado. Nesse momento, você tem o aperfeiçoamento do contrato, com a manifestação de vontade da administração com todas as suas regras, e a proposta vencedora do contratado, do particular. Esse é o traço distintivo entre os contratos e os atos administrativos, né? Porque no ato administrativo, a formação do ato depende da manifestação unilateral da administração. Já no contrato administrativo, não. O contrato administrativo, ele também depende da vontade da parte, depende da vontade do contratado, do particular. A terceira característica do contrato é a comutatividade. Comutatividade, as obrigações das partes contratantes são equivalentes
e previamente estabelecidas. Você vai observar quando você for ao edital da licitação. A doutrina costuma falar que edital da licitação é a lei entre as partes, né? Porque ali tem as obrigações tanto da administração quanto do contratado. E aí isso depois vai ser lançado no contrato administrativo, e a administração vai colocar as regras dela e o contratado vai colocar as regras dele. As duas juntas vão somar e dar o contrato administrativo. Por exemplo, né, nós vamos falar a equação financeira inicial do contrato, determinada a partir da proposta vencedora na licitação, deve ser preservada durante toda a vigência do contrato. Qualquer interferência externa ao contrato que acabe provocando o equilíbrio financeiro do contrato, ele deve ser retomado em razão do princípio do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Esse princípio é previsto na Constituição. Tá? Portanto, a comutatividade, um exemplo marcante da característica da comutatividade no contrato administrativo seria o princípio do equilíbrio econômico financeiro. Alguns dos instrumentos para preservação desse equilíbrio são o reajuste e a revisão. Passando, então, a quarta característica já, né? Já estamos indo para a quarta característica. O contrato administrativo ele é personalizado. Nós também chamamos essa característica de intuito, né? Intuito, persona. O contrato administrativo ele é celebrado com um licitante que apresentou a melhor proposta. Sempre ele. A escolha impessoal do contratado faz com que um contrato tenha que ser por ele executado, sob pena de burla aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Vou falar para vocês aqui que o professor Marçal Justem Filho, ele apresenta um ponto de vista minoritário. Ele defende que a característica do intuito persona no contrato administrativo só se aplica quando você faz a contratação em razão das características da pessoa em si. Como, por exemplo, eu sou administrador público e eu vou contratar o professor Marçal Justem Filho para apresentar um parecer para a gente estar no processo administrativo em razão do todo o vasto conhecimento que ele tem. Defende o professor Marçal Justem Filho que só nesse instante existe a característica do contrato personalíssimo. Mas isso é posição minoritária, isso é uma coisa que você pode colocar como um argumento numa prova aberta. Prova fechada de xizinho, sempre contrato administrativo tem a característica do personalismo. Vamos para a próxima. Quinta característica do contrato administrativo, desequilíbrio. É a tradição ao contrário do que ocorre com os contratos privados. As partes contratantes nos contratos administrativos estão em posição de desigualdade, tendo em vista a presença de cláusulas exorbitantes que consagram prerrogativas à administração e sujeições ao contratado. Esse desequilíbrio você vai encontrar quando a administração insere no contrato o poder de fiscalizar. Você vai encontrar lá no contrato quando a administração ela pode aplicar penas, ela pode até rescindir o contrato unilateralmente, quando isso for de vontade do interesse público. Por fim, nós podemos apresentar ainda a característica da instabilidade do contrato. A administração possui a prerrogativa de alterar unilateralmente cláusulas regulamentares ou até mesmo rescindir os contratos administrativos, tendo em vista a necessidade de atender o interesse público. Lembra que desde o começo da apresentação eu estou falando sempre na busca do interesse público. Se acontecer alguma coisa em que faça com que o interesse público se volte contra esse contrato, é um direito da administração de poder rescindi-lo
independentemente de vontade da parte, ela não precisa se manifestar, basta o que a gente costuma dizer de uma canetada do administrador público. Essa instabilidade, a mutabilidade natural do interesse público, né, em razão da alteração da realidade social, política, econômica, acarreta a instabilidade desses contratos administrativos, como eu falei. Portanto, poderia a administração rescindir, lógico, né? Ele vai acabar, se faltar alguma coisa, pode se discutir, ter alguma coisa relacionada à indenização, tudo. Mas a administração ela pode fazer essa rescisão. E aí, nós terminamos as 6 características, nós passamos pelo formalismo, falamos sobre que o contrato ele deve ser escrito, né? Ele deve ser precedido de licitação, essas coisas todas que não acontecem com o contrato entre particulares. A bilateralidade, sempre vamos encontrar duas partes com cláusulas regulamentares inseridas no contrato pela administração. Nós falamos também que a parte relacionada ao particular se refere ao preço, à proposta vencedora, né? A terceira característica que nós passamos comutatividade. As obrigações das partes são equivalentes e estabelecidas. Aonde que ela está estabelecida? Lá no edital da licitação. O contrato ele é intuito persona. O particular que venceu a licitação é participar desse contrato. Vamos lembrar da exceção apresentada pelo professor Marçal Justem Filho, que diz que a característica do contrato personalíssimo só se aplica quando você usa as características da pessoa contratada. A quinta característica é o desequilíbrio. A administração ela está numa posição privilegiada em relação ao particular. E, por fim, a instabilidade. As mudanças observadas na sociedade, quer seja de natureza social, política ou econômica, acarreta a instabilidade dos contratos administrativos. E então, isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Desejo a vocês bons estudos, me sigam aqui no canal e dicas podem ser encontradas lá no meu Instagram, Dear Administrativo do Carvalho. Eu aguardo vocês, tenham bons estudos e me chamem quando vocês forem tomar posse no cargo público de vocês. Até breve.